Deus, glória ao Filho, glória ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, né, meus queridos? Meu nome é Cleo, sou a diaconisa Cleo, né? Agradecer a Deus, né, por mais este dia de hoje. Estou aqui para trazer uma palavra da verdade, amém? A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a passagem da Bíblia que nós vamos ler, vamos meditar, como tema, os 10 mandamentos, amém? Eu vou ler o primeiro tópico, depois a gente vai dar seguimento, vamos passear pela palavra de Deus, amém? Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e todos os seus. Vamos fazer uma oração, amém, meus queridos? Para que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos o Senhor por esta tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeste. Obrigada, Senhor, pelo dia, pelo alimento que o Senhor pôs na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelos frutos e os dons espirituais que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Pai. Manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder. Senhor Jesus, que eu desapareça, que tu apareças, Pai. Que a boca é minha, mas a palavra é do Senhor. Que não venha sair nada de mim mesmo, mas que do sair, que seja guiado pelo teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo esteja falando através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? E aqui está assim, ó, os 10 mandamentos. Então diz aqui a palavra do Senhor. Está em Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhões, em milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, uma das coisas para a gente ter a vida eterna, ter a bênção do Senhor, é obedecer a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, foi o primeiro mandamento que o Senhor colocou acerca desses 10 mandamentos. Nós não colocar nada diante dele. Ele recomenda para nós não fazer e recomenda para nós nem termos em casa. Porque ele diz aqui, ó, não te encurvarás a ela, nem a elas servirás. Aí ele diz aqui, ó, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Quer provar o seu amor por Deus? Obedeça a sua palavra. Obedeça o seu evangelho. Amém? Então aqui é em Êxodo 20, né? A partir do capítulo 1. Vamos lá na palavra, dando seguimento, Jeremias capítulo 10. Falando exatamente sobre a relação aos ídolos, postos de ídolos. Entendeu, meus irmãos? Então Deus não aceita. O Senhor diz que Ele não divide a glória com ninguém, nem os seus louvores às imagens de escultura. Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado de eternidade em eternidade. Aí ele diz aqui, ó, Jeremias capítulo 10, versículo 1, diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações. Ele quer dizer que as nações pagãs, né? Nem vos espanteis com os sinais dos céus,
porque com ele se atemoriza as nações. Então, meus irmãos, quando o Senhor fala de paganismo, é que não tem o conhecimento dessa verdade aqui, que é a palavra de Deus. Amém? Então, são considerados pagãos, né? Como a palavra do Senhor diz aqui. Ela por si própria ela se explica. Diz aqui, ó, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos dos artífices, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de que os levem, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Então o Senhor diz, ninguém há semelhante a Ele. Ele é o único e verdadeiro Deus. Fora Ele não há Senhor, não há Salvador. Amém? E Jeremias 10, viu, irmãos, que eu estou lendo aqui. Ele diz assim, ó, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de que os levem, né? De quem os levem. Porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, não tenhais medo. Viu, meu irmão? Pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aí ele diz aqui, ó, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei? É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Aí nós vamos passear, vamos lá para o Apocalipse, capítulo 9. Amém? Capítulo 9, Apocalipse, capítulo 9. Se você passear pela Bíblia todinha, minha irmã, você vai ver que Deus abomina os postos de ídolo. Até Deus fala acerca dessas coisas, mas tudo que nós colocamos diante dele, acima dele, ele não aceita, meus irmãos. É como ele diz, que ele não divide a sua glória com ninguém e nem os seus louvores às imagens de escultura. Deus não aceita de maneira alguma. Aqui em capítulo 9, aleluia, glória a Deus, diz assim, ó. Tem aqui a passagem onde é que fala sobre a quinta trombeta. Glória a Jesus. Aqui na parte da sexta trombeta, do versículo 13, 9, 13. Aí fala que o restante dos homens que sobraram das pragas que foram lançadas sobre a terra, vamos ler aqui no versículo 20 e 21, ele diz aqui, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorar os demônios. Irmãos, a Bíblia é bem clara. O Senhor fala para a gente não ter nem essas coisas em casa. Entendeu? Apóstolos de ídolo nenhum. Nada que é semelhante às coisas do alto. Nada que é semelhante às coisas que está em cima da terra. E nem semelhante às coisas que está abaixo, está sobre as águas. De forma alguma. Devemos fazer figura, forma para nós prostrarmos e adorarmos. Irmãos, nem os anjos não aceitou a adoração quando Deus revelava aí o Apocalipse para João, para o apóstolo João. É aquele apóstolo mesmo. O apóstolo que é do amor, né? Que, aquele que recostava ou sempre a cabeça dele no peito de Jesus. Entendeu? Aquele que foi lançado no tacho com óleo quente para ser morto, mas o Senhor o livrou. Sabe onde que ele faleceu? Na ilha de Pátima. Ele foi prisioneiro ali, na ilha de Pátima, porque Deus tinha esse mistério, né? De revelar o Apocalipse, né? Para João. Através de João, né? Nós temos esse conhecimento que hoje temos,
Entendeu? Então Deus livrou ele ali. E aí eles tinham uma prisão que era chamada Ilha de Pátimo. Quem era prisioneiro ali morria ali, entendeu? Mas ele morreu foi de velhice. Ele foi o único apóstolo que morreu de velhice. Entendeu, meus queridos? Deus o livrou. E aqui, ó, no versículo 20 e 21, diz assim: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver e nem ouvir e nem andar. Por isso que em procissões as pessoas as conduzem, entendeu? Pelas mãos. Que Deus é esse? Que você precisa de conduzi-lo, sendo que ele que tinha que conduzir. E o Deus de cima, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, esse ao qual eu sirvo, né? Nós servimos, aleluia, glória a Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é que nos conduz, ele é a nossa luz, ele não precisa que nós acendemos vela para ele, porque ele é a própria luz, ele é quem ilumina. O Senhor Jesus, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, quando nós invocamos nomes de outras pessoas que faleceram, e o Senhor fala para a gente não invocar nomes de mortos, porque nada sabe aqueles que dormiram no Senhor. Aqueles que foram sepultados, eles perdem o ligamento. Inclusive, meus irmãos, tem uma passagem na Bíblia que eu já até li ela, lá no livro de Mateus, que lá fala, que conta a história dos 7 irmãos que casaram com a mulher. Cada um foi casando, e aí o primeiro casou, aí ele faleceu. Aí o segundo desposou ela, e assim sucessivamente. Aí uns dos que estavam lá, que não acreditavam na ressurreição, perguntou para Jesus, disse assim: mestre, havia 7 irmãos. Desses 7 irmãos, um casou com a viúva, com a mulher, com a jovem, e aí ele veio a falecer, e os 7 a possuíram como esposa, né? De acordo. Aí por último morreu ela. E quando for na ressurreição, de quem ela vai ser esposa, né? Aí o Senhor Jesus disse o quê? Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele diz: no céu não se casam e nem se dão em casamento. Todos serão como os anjos. Aleluia, glória a Deus. E aí, meus irmãos, então Deus não aceita. Aqui em Êxodo 20, no primeiro versículo, lá onde fala sobre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento que são escondidos das pessoas é exatamente em cima disso aí. Entendeu, meus irmãos? O Senhor recomenda severamente, Deus não aceita. Quer provocar a ira de Deus é prostrar diante de imagem de escultura, invocando como se fosse um Deus. E você vê que ele fala diretamente. Lá em 1 Coríntios também fala sobre isso aí. Se eu for ler aqui, meu irmão, vai ter palavras atrás de palavras. Que Deus vai estar recomendando o homem. Deus falava com o homem para não formar figura nenhuma, nem do que há em cima nos céus. Esse livro aqui é o segundo livro da Bíblia. Primeiro vem o Gênesis, depois, né, Êxodo. Eu vou ler aqui novamente para vocês que estão chegando agora, tá bem? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente. Aí ele diz aqui, ó, então falou Deus, aqui, ó, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Aí ele diz aqui, ó, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por que ele exortou? Porque o povo de Israel, eles foram escravos do povo do Egito. Então o povo do Egito, eles eram pagãos. Eles não criam nesse Deus vivo, eles não conheciam. Então para cada situação eles tinham um Deus que representava aquilo ali, entendeu? A fertilidade, e aí daí por diante, da colheita, disso, daquilo. Para cada coisa eles tinham um Deus. Mas o Deus verdadeiro é esse Deus,
o Deus da Bíblia Sagrada. Amém? Esse Deus ao qual eu estou pregando, né? Estou ministrando sobre ele. Amém? E aí ele diz aqui, ó, então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Tá vendo, irmãos? Não te encurvarás, aleluia, glória a Deus, a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece. Quer aborrecer a Deus? Proste diante de ídolos. Coloca pessoas como ídolos. Você vê. Eu fico observando, meus queridos, uma coisa. Quando as pessoas, eu não falo com todos, mas quando as pessoas vão para a igreja, você tem que estar sempre ministrando. Irmãos, glorifica a Deus. Você tem liberdade de adorar esse Deus. Louva a Deus, engrandece o nome do Senhor. As pessoas parecem que estão com a língua de aço. Meus irmãos, infelizmente acontecem essas coisas. Mas quando você vê eles ir para o rumo do campo de futebol, você vai observar que é o tempo todo eles louvando os ídolos deles. Que eles idolatram. Time de futebol, cantores. Aí as pessoas chegam, se rasgam. Misericórdia. É a coisa mais terrível. É terrível. É muito triste. É deprimente uma situação dessa. Aí, para louvar a Deus, para bater palmas, para erguer as mãos, é uma dificuldade. Parece que está com os braços congelados. Os olhos parece que estão que nem olhos de coruja. Não desce uma lágrima. Não tem um quebrantamento. Misericórdia. Deus seja louvado por tudo. Meu Deus do céu. Então é preciso conhecer a verdade. O Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. É que nem aqui eu tive aqui, fui lá em Jeremias, né? Aqui em Jeremias, Deus recomendando. Eu cheguei a Apocalipse, lá em Coríntios também, Deus recomenda sobre essa situação. Para nós não termos imagem nenhuma, figura nenhuma. A gente não pode ter essas coisas nem em casa. Viu o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 9? O que ele diz? Que por trás dessas coisas há o que? Demônios, sabe? Quando as pessoas... eu também tinha, irmãos. Eu também não tinha conhecimento. Eu tinha em casa, não porque eu comprava, mas eu ganhava. Eu tinha os meus quadros, mas eu não cheguei a fazer altares, entendeu? Mas tem pessoas que fazem os verdadeiros altares, coloca ali várias figuras. O Senhor aqui, ó, em Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21, o Senhor diz, quem está por trás disso aí são o quê? Demônios. Quando você prostra diante disso, você não está prostrando diante de Deus. Está prostrando diante de demônios. É por isso que é necessário que eles, o quê? Acenda a vela. Porque quem está em trevas, que precisa da luz, são os demônios. Entendeu, irmãos? Então eles atormentam para as pessoas. As pessoas vivem atormentadas. É filhos atormentados. Entendeu? É filhos que não rebeldes, que não se libertos. Irmãos, falta sabedoria da forma certa de buscar este Deus vivo, o Deus que formou os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele há. Amém, meus queridos? Eu estou falando aqui da palavra de Deus, é por isso que tem muitos que têm colocado a palavra de Deus, o quê? Já colocaram a palavra de Deus até de homofóbica. Por quê? Porque ela está falando da verdade. A palavra de Deus ela é espada cortante. O Senhor disse que ela é espada cortante, apta para dividir corpo, alma e espírito, discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Quando a verdade chega, quando a luz chega, as trevas ela tem que se dissipar. É por isso que o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Porque as pessoas têm tanta preguiça, dificuldade para ler a Bíblia, para ir à igreja.
Presta atenção, quando a pessoa vai, se ajeita para ir para a igreja, fala assim, hoje eu vou à igreja. É tanto impedimento, meu irmão. Quando você vai ler a Bíblia, logo vem o sono. Irmãos, tem que repreender isso aí, fazer a oração, Senhor Jesus, me dá sabedoria, me ensina a verdade. Esta foi a oração que eu fiz, meus irmãos. Eu fiz ali em espírito. O Senhor disse que eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos de artefatos para falar com o nosso Deus. Precisamos de estar com nossos corações abertos e ser sinceros com Deus. Porque antes mesmo de nós pedirmos qualquer coisa, Ele já sabe. Mas Ele se agrada. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim, ó. Clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, meus irmãos, devemos sempre estar buscando sabedoria no Senhor. Então, eu orei ao Senhor, porque eu via os crentes pregar, tá vendo a importância da pregação? Aí um dia, eu ouvi os crentes, né, pregar, falar que o diabo, ele não tem poder de saber do que você está pensando, do que você está sentindo no seu coração, entendeu? Mas do que você lança para fora, aí ele trabalha em cima daquelas palavras para te derrotar. Então, por isso, ó, peça sabedoria a Deus nas suas palavras. Mãe, pai, não amaldiçoa seus filhos, abençoa-os em nome de Jesus. E o Senhor Jesus diz, tudo quando nós quisermos que o Pai nos faça, pedimos em nome de quem? De Maria, Pedro, José, Paulo. Não, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E tudo lhe será concedido, conforme a vontade e o querer de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele fará sempre aquilo que lhe apraz. Aquilo que Ele vê que é melhor para mim, para você, para nós, Ele vai fazer. Amém? Até o não de Deus para nós é bênção. Amém, meus queridos? Então, glória a Deus, aleluias. Aí diz aqui, ó. Vou aqui procurar uma outra leitura onde fala sobre essas coisas. Apocalipse 9, né, que eu estava procurando aqui. Aqui o versículo 20 e 21, ele diz aqui, ó. E os outros homens que... ele diz aqui, ó. Glória a Deus. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas que serão lançadas sobre a terra. Viu, irmãos? Por isso as pessoas têm tanto medo de ler o Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse falando com a igreja é tremendo. Deus trata a igreja com tanto amor, a sua noiva, com tanto carinho. Tendo medo ou não tendo das pessoas lerem, ouvirem, elas vão ter que chegar diante do seu Criador e prestar conta de tudo que elas fizeram. Então é melhor conhecer e obedecer do que não conhecer, né? Mas só que tem uma palavra de Deus que, pelo que a Bíblia diz, todos terão conhecimentos. Ainda aqueles que dizem que não crê no Senhor, mas terão conhecimento, vão ter acesso à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E o Senhor, Ele diz que naquele dia Ele não vai ter ninguém por inocente. Presta bem atenção, meus irmãos. De qualquer forma, a palavra de Deus ela está chegando, seja pelas redes sociais. De alguma forma o evangelho está chegando. E o Senhor diz, quando a palavra dele for pregoada às 4 partes do mundo, aí virá o Filho do Homem. Amém? Então, nosso dever é nos preparar, né, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a estarmos de pé diante do Todo-Poderoso Deus, quando Ele vier na sua glória. Amém? Aleluia, arrebatar os seus. Por isso que o Senhor vai tirar o povo dele daqui da terra, porque essa terra não tem mais jeito, meus irmãos. Você vê que as pessoas, o mundo só anda de mal a pior. Não adianta, as pessoas ficam, porque tem que melhorar, meu irmão, melhora. Esquece. Nós temos que buscar o reino eterno, porque isso aqui é só engano. Vai chegar um tempo, meu irmão, que isso aqui será todo consumado.
O Senhor disse que o firmamento dos céus serão abalados. Quando Jesus vier no reino da sua glória, o céu vai ser aberto, os firmamentos serão abalados, os montes fugirão da presença do Senhor, caçarão forma de fugir. Tamanha é a glória de Jesus Cristo. Ele virá sobre as nuvens e ele enviará os seus anjos para colher os dele das 4 partes da terra. E o Senhor diz que todos os olhos o verão. E muitos lamentarão, porque tiveram acesso, mas não quiseram, preferiram amar mais o mundo, mais a criatura do que o Criador. Né? E todos terão o seu quinhão. Quer dizer, esse quinhão significa recompensa. Então vamos plantar boas sementes para colhermos bons frutos. Amém? Aqui ele diz aqui, ó. Aí igual eu li aqui no Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Aí ele diz aqui, ó. E ele fala que lançou essas pragas, né? Que são várias. Aí se eu for ler aqui, é bem extensa essa leitura. Se você quiser ler depois, Apocalipse 9. Aí o versículo 20 e 21, ele diz aqui, ó, e os outros homens que não foram mortos, que restaram, né? Das pragas, né? Da sexta trombeta, ao soar a sexta trombeta. Ele diz aqui, ó, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorar os demônios. Então, quem que está por trás recebendo a adoração é os demônios. Deus não recebe. Inclusive eu ficava perguntando para o Senhor, eu falei, mas meu Deus, por que às vezes as pessoas faz até, eles chamam de promessas, né? Faz isso, aí eles alcançam aquilo ali e tudo, aí eles adotam aquilo ali, aqueles ídolos. E sendo que a palavra do Senhor diz que o Senhor não aceita. Aí eu li uma passagem lá na Bíblia, que eu não me lembro agora bem o endereço, que ele fala que quando as pessoas estão fazendo isso, ele, para não destruir as pessoas, ele vira o rosto e ele fala para o sacerdote nem orar, entendeu? Nem fazer oração naquele momento ali, para que aquelas pessoas não sejam destruídas. Deus abomina a idolatria. Deus ama o pecador, mas aborrece do pecado. Amém? Porque o intuito de Deus é salvar. Por isso que ele enviou Jesus Cristo, o Filho dele, para denunciar as obras do diabo, porque o diabo é que é enganador. Olha, você vê que ele diz aqui, ó, versículo 20, 21, capítulo 9 do Apocalipse. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios. Aí ele diz aqui, ó, e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de madeira que não podem ver e nem ouvir. Se você ler ali na Bíblia Católica, ela está em Salmo 113, na Bíblia Evangélica 115. Amém, irmãos? Vamos ler lá, irmãos? Lá no 113, está no versículo mais abaixo, está lá bem pequenininho, viu? E lá ele fala sobre essa palavra. Se você for procurar lá, você vai ver, 113. Salmo 115, na Bíblia Evangélica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Nós não iremos ao Pai senão por Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome, não adianta. As pessoas ficar procurando outro nome, não vai ser salvo. Por outro nome eles não serão. Entendeu? Sabe, Maria, a irmã Maria, que foi a mãe de Jesus homem aqui na terra, porque Deus não tem mãe, ele não teve início, a Bíblia diz, ele é o alfa, o ômega, ele não teve início e também não terá fim. Aí ele diz aqui, ó, Salmo 115, lá na Bíblia Católica é 113, em alguns versículos abaixo. Ele diz aqui, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Está falando de Deus, o Deus vivo, do que formou os céus e a terra, e nos formou no ventre das nossas mães. Ele diz aqui, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória.
por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, que lhe agrada. Né? Aí ele diz aqui, os ídolos deles são pratas e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Está vendo o perigo, irmãos? Das pessoas formar aqueles verdadeiros altares e encher aquilo ali de ídolos. Irmãos, aquilo ali atrai, a pessoa atrai sobre a vida dela, sobre a família dela, como lá em Êxodo 20 diz, é maldição. Mas aqui em Êxodo 20, o que ele diz para aqueles que amam e obedecem? Aqui, ó, ele diz aqui, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. O Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece. Aí ele diz aqui, ó, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os mandamentos. Quer provar o seu amor por Deus? Obedeça a sua palavra. Amém? Aleluia. Aí ele diz, ó, não tomará... Aí onde é que entra? O primeiro versículo de Êxodo 20, porque faz parte das tábuas dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento que Deus constituiu foi esse aqui. Para não prostrar diante de nada além dele. Aí ele diz aqui, ó, aí depois disso aqui, vem segmento o quê? Não matarás, né? Ele diz aqui, ó, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando você chega lá em Mateus, o Senhor Jesus, ele reuniu todos os mandamentos e estatutos, nenhum só, irmãos. Ele diz, eis que eu vos dou um novo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E depois o teu próximo como a ti mesmo. Aí se encerra a lei e os profetas. Tá vendo, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado. Então, aí, quando isso aí, esses 10 mandamentos aqui, ó, se encerrou em Jesus ali, irmãos. Ele tornou esses 10 mandamentos e os outros estatutos em um só mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí se encerrou a lei e os profetas. Porque se eu obedeço, eu amo a Deus acima de qualquer coisa, o que vai acontecer? Eu vou obedecer a sua palavra. Eu vou me esforçar a fazer a vontade de Deus. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, quem é que vai querer fazer mal à sua própria carne? Então, quando eu olhar o meu semelhante, eu tenho que olhar como se fosse a mim mesmo. Por isso que o Senhor disse, aquilo que queira que os homens vos façam, fazei-lhe também. Fazei-lhe o mesmo. Amém, meus irmãos? Aí onde é que entra aquelas passagens, né? Daqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a casa do teu próximo. Irmãos, tem tantas dessas coisas que as pessoas praticam, mas não tem temor de Deus. Misericórdia, meu Deus do céu. E diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo. Como que uma pessoa dessa diz que ama a Deus, que não conhece, e odeia o seu próximo a quem vê? O Senhor chama, sabe de quê? Mentirosos. Como podeis dizer que ama a Deus a quem não conhece, se você odeia o seu próximo a quem vê? Então é necessário, olha, irmãos, é por isso que é necessário, por isso a dificuldade das pessoas lerem a Bíblia, por isso a dificuldade das pessoas irem à igreja para estar ouvindo a palavra da verdade. Temos que ser como aqueles crentes de Bereia, meus irmãos. Amém? Os bereanos, quando Silas e Paulo
E os apóstolos também foram pregar. Eles pregavam ali, eles conferiam, eles simplesmente não iam com a massa, não. Eles não iam servir de massa de manobras. Não, eles iam conferir se verdadeiramente o que Saulo e Paulo estavam pregando, se era realmente a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu estou pregando aqui, você pode conferir, você pode pegar a sua Bíblia e conferir. Eu estou dando um endereço. Você pode ir lá depois, conferir. Êxodo 20, né? Apocalipse capítulo 9. Entendeu? Deu o endereço lá. Amém, meus irmãos? Então, lá 1 Coríntios 10, irmãos, lá fala tremendamente. Sabe aquelas festas? Eu também comi, viu, irmão? Ela fala assim, comida sacrificada a ídolos. Eu também participava disso. Mesmo depois, quando eu estava na igreja, eu ainda não tinha esse conhecimento. Eu era nova na igreja, ainda não tinha tido esse conhecimento, não. Que a gente não podia participar, sabe, da mesa de comida feitas a apóstolos de ídolos. E eu não tinha conhecimento, então a minha sogra, eles faziam lá festas, faziam comidas, né, para vender para arrecadação, né, para a igreja. E aí ela comprava, trazia as marmitex e aí eu também participava. Até um dia eu lendo a palavra de Deus, né? A gente quando é novo na fé, a gente ainda é igual bebezinho, a gente ainda está caminhando, você ainda está aprendendo. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele vai nos ensinando. E você indo para a igreja sincera que prega a palavra, que vive a palavra, você vai aprendendo, você vai orando também, você que sabe ler. Você ora a Deus e peça a Deus discernimento, peça que o Espírito Santo te ensina, ele ensina. É igual eu estava falando, quando eu aceitei Jesus, e eu falei no meu íntimo com Deus, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre onde está a verdade. E eu li, foi aquela Bíblia católica, versão Ave Maria. Aquela Bíblia, ela tem uma tradução simplificada. É muito boa de ser lida, meus irmãos. Então, aí eu comecei a ler. Aí eu ficava falando assim, não. Mas como Deus começava, sabe, falar tremendamente, eu falava assim, não, mas isso aqui, com certeza, lá mais na frente eu vou ter uma palavra que vai justificar isso aqui. Porque eu não queria, eu gostava de onde eu estava, né? Então eu não queria, eu era do altar. Eu, meu esposo, o pastor Moisés, éramos do altar, nós cantava e tudo, participava de tudo ali, entendeu? Era participante, porque tem uns que dizem que é, mas não são, né? É igual os evangélicos, tem muitos que dizem que é evangélico, mas não é. Porque pelos frutos vos conhecereis, né? Tem um joio e tem um trigo. Só diz para dizer que tem uma religião, mas não pratica a fé, entendeu? Aí ele diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz assim, ó irmãos, eu não conhecia, por isso que eu ainda participei, mesmo depois eu nova ainda na fé, na igreja, eu ainda cheguei a participar, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me revelou a verdade. Aí ele diz aqui, ó, a idolatria e o culto de demônios, ó irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a seguir, diz assim, ó, Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Aí ele diz aqui, ó, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Aí ele diz aqui, ó, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porquanto todos participamos do mesmo pão. Que, né, o pão representa o quê? Representa a carne de Cristo, que foi crucificada, né, por amor de nós. O vinho representa o quê? O sangue de Cristo, que foi derramado por nós, né, pelos nossos pecados. Ali o Senhor se fez maldito naquele madeiro, porque a Bíblia, nas Escrituras Sagradas, fala que todo aquele que era pendurado no madeiro,
era tido como maldito. Então, quem era pendurado no madeiro, irmão, era amaldiçoado. A cruz representava era maldição, entendeu? Aí ele diz aqui, ó, porque não sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participando do mesmo pão. Aí ele diz aqui, ó, vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Aí eu falei, meu Deus, Jesus amado, meu Deus, e eu comendo comida sacrificada aí, porque todas as comidas você não vê quando eles fazem festas das imagens de escultura, cada um tem os seus nomes, né? Tem umas que tem os nomes repetidos, né? E aí eu falei, Jesus amado, eu não sabia. Aí ele diz aqui, ó, porventura participantes do altar, ele diz aqui, ó, vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Então, aí você vê que eles, por exemplo, separa a galinha, separa o boi, o porco, aquilo ali, né? Consagrado a quem? Aqueles ídolos. Então, quando você participa daquilo ali, vamos ver o que é que a palavra de Deus está falando sobre essa questão. Ele diz aqui, ó, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam ao quê? Aos demônios, irmãos. Viu que lá no Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21 diz que por trás dessas coisas, dos poços de ídolos, são os demônios. Misericórdia, o sangue de Cristo tem poder. Por isso que o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis e prosseguir em conhecer. Muitas verdades dessas, irmãos, são ocultadas das pessoas. Meu Deus do céu, muitos acovardam de ensinar. E o Senhor diz, quer que os homens ouçam, quer que os homens deixem de ouvir, fale. O Senhor diz que não se agrada dos covardes, não herdarão o reino dos céus. Mas quando nós, que somos cristãos, ensinamos a palavra da verdade e eles não dão ouvido, a palavra do Senhor diz assim, que o sangue, nós seremos inocentados do sangue deles, porque nós exortamos e ensinamos, mas eles não deram ouvido. Se eles morrerem nesse pecado, o Senhor diz que deles mesmo ele recobrará o sangue deles. Tá vendo, irmãos? Nós não podemos nos acovardar. Aí ele diz aqui, ó, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eles sacrificam, irmãos, achando que está fazendo isso a Deus. Mas não é. Tá vendo? Tanto de engano, irmãos. Meu Deus do céu. E tem uma passagem na Bíblia, aqui no Apocalipse, que fala sobre a grande prostituta que fizeram como as pessoas da terra prostituíram e se embriagasse com o vinho da sua prostituição, com o cálice da sua prostituição. E tem as meretrizes. Aí eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso, Jesus? Aí o Senhor me fez compreender que, por exemplo, irmão, não tem a noiva. Se a noiva ela sair do trilho com seu noivo e começar a ter olhos para outros homens, o que ela está cometendo? Adultério, não é? Então, bem assim, a igreja do Senhor que sai do trilho da palavra, está cometendo o quê? Prostituição contra o quê? A palavra, está fugindo da palavra da verdade. Está ocultando a verdade. E aí, glória a Deus, aleluia. Aí ele diz aqui, ó, vede Israel, mais embaixo. Ele diz aqui, ó, mas o que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Está fazendo a pergunta. Antes digo, agora está afirmando.
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Tem versões bíblicas que colocam assim, ó. Não quero que vós sejais participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá vendo, irmãos, o quanto é perigoso? Às vezes a pessoa está achando que está agradando a Deus, ele está desagradando a Deus. Aí ele diz aqui, ó, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá vendo, meus queridos? É a palavra. É a palavra da verdade. O Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, meus irmãos, quando chegou essa palavra aqui para mim, eu falei assim, Senhor Jesus, meu Deus, me perdoa. Eu não sabia, Senhor. Nunca mais, irmãos, eu botei comida sacrificada. Eu sabendo, não, há ídolos na minha boca. Nunca mais, para a glória de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, quando você chegar numa casa, seja de espíritas, seja de pessoas que possuem esses ídolos, entendeu? Seja do católico, né? Que eu também já fui. Eu vou falar, irmão, porque eu já fui também. E eu andava também enganada. Eu também não tinha conhecimento. E por isso que o Senhor diz que quando nós temos essa luz, nós não podemos fazer, pegar como um que pega a lamparina e esconde debaixo do arqueiro, esconde debaixo da cama. O Senhor fala para colocar o que é no velador, para que aqueles que estejam ali vejam também e encontrem essa luz. É a luz da palavra. Então é por isso que estou aqui ministrando agora, irmãos. Eu sei que muitos vão desagradar, muitos não vão aceitar, mas também com Jesus foi assim. Comigo não será diferente. Entendeu, meus irmãos? Porque Jesus tinha muitos, além dos 12 discípulos, Jesus fez muitos discípulos. Quando Jesus estava ministrando, tem uma passagem aqui, um momento aqui, que Jesus estava ministrando a palavra, eles acharam a palavra tão dura que foram saindo um a um, só ficou Jesus e os 12 apóstolos. E o Senhor Jesus ainda virou para eles, por que não vades vós também? E Pedro disse, mestre, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor, irmãos, é palavra cortante. Por isso que o Senhor diz que para nós sermos salvos, nós temos que renunciar o mundo e as coisas. Eu estou falando o mundo sistema, não é o mundo em si. É o mundo sistema, esse sistema maligno que está aí, irmãos. Olha as mães de famílias, as jovens, a gente tem até vergonha de sair olhando para o lado. Irmãos, olha as vestimentas, ali falta pudor, meus irmãos. Meu Deus, falta palavra. O Senhor disse que a igreja sem a doutrina, ela se corrompe. A doutrina é saúde para nós. As igrejas, irmãos, estão se acovardando, estão deixando de pregar a palavra da verdade, para não perder membros, lançando palavras só que massageiam o ego. Mas as pessoas entram e saem vazias, da mesma forma, até pior. Não há libertação. Cai para lá, o demônio sai, mas depois torna a voltar de novo, porque não há libertação, verdadeira libertação. A palavra que liberta é a palavra de Deus, não tem como. Falta doutrina, falta verdade bíblica. As verdades bíblicas, irmãos, estão ocultando, estão se acovardando a pregar a palavra da verdade. E quando há alguma igreja que prega, isso vem do homem, porque não conhece a palavra da verdade, não medita na lei do Senhor. E por isso estão indo de passos largos para o inferno, meus irmãos.
Porque tem muitos que estão indo, estão levando multidões. Porque se acovardaram de pregar a verdade. Porque a verdade é que liberta. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz aqui no versículo 28 do mesmo livro, irmãos. Diz assim: mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado ao ídolo, não comeis, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ó, meus irmãos, é o seguinte. A partir do momento que veio esse conhecimento para mim, nunca mais. Está vendo o que a Bíblia diz? O conhecimento está vindo hoje para você. Não esconda, não oculta isso aí só para você. Compartilha a palavra de Deus. Dê seu like. Eu faço parte da Igreja Missão Apostólica da Restauração. Se você quiser, nós temos um canal no YouTube. Se você quiser visitar lá, se você quiser nos ajudar para que outras vidas alcancem, eu vou dar o endereço aí, ó, é i.m.r, Igreja da Restauração. Visita lá, meus irmãos. Se inscrevam. Amém? Para que nós também possamos, o Senhor diz assim, para que nós possamos levar a palavra para mais pessoas. Compartilha, lá tem muitos vídeos, entendeu? E nós desejamos também fazer as lives pelo YouTube, só que é o seguinte, tenha a cota certa para que você possa iniciar a live. Lá é 1000 inscritos, irmãos, nos ajude. Nós estamos aqui, não é atrás de dinheiro, nós estamos aqui atrás de almas. Para o reino do Senhor, porque nós preocupamos com a sua alma, com a sua salvação, com a salvação dos demais. Amém, meus irmãos? Nós não somos egoístas, nós não queremos ir para a glória e deixar multidões para trás, não. Nós queremos chegar na glória diante do Senhor e ver multidões vindo também, nos seguindo para o reino da glória. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. E a palavra do Senhor diz que belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nos ajude, meus irmãos. É uma forma também de você evangelizar outras vidas. Compartilhe aí pelo seu Facebook aí também. Amém? Para que outras vidas possam alcançar também. E que Deus possa recompensar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Nós temos aqui o pastor Moisés. Ele é o doutrinador da igreja, viu? Missão Apostólica da Restauração. Eu sou a diaconisa Cleo. Amém, irmão? Sou uma das auxiliares dele. Entendeu? Pela misericórdia e graça de Deus. Amém? Também estou aprendendo. A gente nunca para de aprender. A gente cada dia mais que busca. Por isso que o Senhor diz, buscai-me, achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Me deixarei ser achado por vós. Nós temos que dar o primeiro passo. Quando nós demos um passo para Deus, Deus dá 1000 passos por nós, irmãos. Muitas das vezes as pessoas não vê a vida delas mudada nunca porque elas estão buscando de forma errônea, equivocada. O Senhor recomenda, irmãos, nós não estar buscando idolatria. E tudo que nós buscar, todas as vezes que nós fizermos a oração, nós orarmos somente em nome de Jesus. Não buscar agoreiros. Como as pessoas são enganadas, meu Deus do céu. Cuidado, meus irmãos. Que nem eu estava falando. E aí eu falava assim com o Senhor, e as meretrizes, Senhor? Quem são essas meretrizes? Eu ficava sempre perguntando para Deus. Espírito Santo, quem são essas meretrizes? Aí Deus me fez compreender que as meretrizes, elas fazem semelhante à grande prostituta. Irmãos, você não precisa de rosa, você não precisa de martelo, você não precisa de toalhinha, labassura e cantarebacheias para você buscar a Deus. O que você precisa é deste mapa cristão. Você precisa da palavra de Deus, da palavra da verdade. Não há revelação maior do que a palavra de Deus, irmão.
Fuja de ficar atrás de revelação, meus irmãos, para que o espírito do engano não te engane e te corrompa e te leve para o inferno. Irmãos, é uma revelação aqui. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai até você. Deus usa o homem verdadeiramente, mas quando Deus quiser usar, você não precisa estar atrás. Você está ali, Deus usa a palavra, Deus usa o louvor. Até a oração daquele irmão que está sendo feita ali, Deus está usando. Meus irmãos, orai e vigiai-vos para não cair em tentação. Cuidado, meus irmãos, com essas pregações de me dá, e não prega a salvação. Só prosperidade. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com isso. Porque Deus não mandou nós ajuntar tesouro aqui nessa terra, não. O Senhor falou para nós ajuntar tesouro, foi na glória. E muitos estão com foco aqui. E quando chegar a era do anticristo, meus irmãos, quando ele se manifestar, será que a igreja do Senhor estará apta para passar pela grande tribulação? Porque o Senhor diz que haverá uma grande tribulação que nunca houve e nunca mais haverá sobre a face da terra. Será que a igreja do Senhor hoje é melhor do que a igreja passada? Muitos daqueles homens, muitas daquelas famílias tiveram suas vidas ceifadas por amor de Cristo. E a igreja de hoje está preparada para isso? Meus irmãos, é bom fazer um autoexame, né, meus irmãos? Porque, sinceramente, tá difícil, viu? É um tal de me dá, é a chave, é dinheiro, o Senhor diz, para a gente ter cuidado. Porque não tem como nós agradar dois senhores. Ou nós vamos aborrecer um e amar o outro. Ou odiar um e servir o outro. Não tem como servir dois senhores, irmãos. Ou servir a Deus ou a Mamon. Cuidado, meus irmãos. E muitos estão tão focados nas coisas aqui da terra. O Senhor diz que o homem terreno, ele busca as coisas da terra, o homem espiritual busca as coisas do alto. Eles estão tão focados, que se vê a casa de um irmão simplesinho, ele acha que ele não tem Deus. O irmão está passando luta, não tem Deus. Irmãos, nós estamos na terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não está sendo ensinado isso dentro da igreja, meus irmãos. Não falo com todos. Ó, é entre aspas. Mas infelizmente é uma tristeza. Mas como tem uma palavra do Senhor Jesus, que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. E o Senhor diz, quer os homens ouçam, quer os homens deixem de ouvir, mas falem. Porque no último dia, cada um terá o seu quinhão. E aqui, para terminar, irmãos, vamos voltar lá em Apocalipse 9. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado de eternidade em eternidade. Glória a Jesus. Aleluia, Deus santo e poderoso. Meus irmãos, temos que estar orando, buscando sabedoria no Senhor. Vai ler a Bíblia. Todos os dias, irmãos, tire um tempinho para ler a palavra do Senhor. Tá bom? Não se deixem ser enganado. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus fiel. 20.
Aleluia. Glória a Deus. Vou aqui para o versículo, capítulo 19 e o versículo 20, tá bom, meus irmãos? Tá assim, ó. Aqui, onde vai o local, onde vão estar aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus. Escutaram, mas não ouviram. Porque aquele que escuta entra de um lado e sai do outro. O que ouve, deixa que ela entra. E vai viver. Vai observar e vai viver. Amém, irmãos? Eu estou aqui falando não de mim mesmo, mas da palavra do Senhor. Aí ele diz aqui, ó. 19, 20. Apocalipse capítulo 19, 20 diz assim. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves fartaram das suas carnes. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Aí ele diz aqui, ó. Aqui, a besta e o falso profeta que profetizava palavras mentirosas. Amém, irmãos? Aleluia. Deus seja louvado. Estou procurando aqui a palavra. Glória a Jesus. Aí ele diz aqui, ó. Ele diz assim, que aqueles que não foram achados com seu nome escrito no livro da vida foram lançados. Aí ele diz aqui, ó, o versículo 13 do capítulo 20, diz assim, ó. Aí diz aqui, ó. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros e abriu-se o outro livro, e que é o da vida. Aqueles que não foram encontrados com esse nome, seu nome escrito nesse livro, irmão, não herdarão o reino dos céus. Aí, ó, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí, ó, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esses aqui são para os perdidos, aqueles que não quiseram, que tiveram a oportunidade, mas não quiseram seguir as pegadas sangrentas de Cristo. Preferiram amar mais o mundo do que a Deus. O Senhor diz, aquele que constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aí ele diz aqui, ó, o versículo 20, o capítulo 21, diz assim, ó. Para os salvos, aqueles que guardaram a sã palavra. Amém, irmãos? Se esforçaram em fazer a vontade de Deus. Ele diz, ó, o novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Essa terra ela vai ter que ser sarada. Então ela vai ser sarada com fogo. Viu, irmãos? Muitos estão enganados, vivem aqui na terra como se fossem eternos aqui na terra. Estamos de passagem. Então, irmãos, tudo, o Senhor diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 20 e 21, ele diz assim, ó, caiba o homem morrer uma única vez, vindo seguido depois disso o juízo. Irmãos, não tem purgatório, é balela, é mentira, eu também crio nisso. Há céu e inferno, e o lago de fogo, que até o inferno vai ser lançado, e todos que nele foi encontrado vai ser lançado nesse lago de fogo. E o Senhor diz que é o fogo que nunca se apaga e o bicho que nunca morre. Irmãos, as pessoas não gostam da palavra da verdade, mas aqueles que quiserem ser salvos, eles vão ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Aí ele diz aqui, ó, e viu um novo céu e uma nova terra. Aí ele está falando com os salvos.
Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, ao qual Jesus foi preparar para o povo dele, vai vir buscar. O Senhor Jesus, ele não vai pisar mais nessa terra contaminada não, irmão. A terra não tem mais conserto não. O Senhor vai tirar os dele e aí ela vai ser sarada com fogo, fogo consumidor. Sabe o que lembra o juiz de Deus? Fogo. Quando você fala fogo, 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 ô Senhor, manda fogo. Tem muitos crentes que falam isso. Manda fogo, você está dizendo, faz juízo, Senhor, faz juízo. Ao invés de você clamar misericórdia, Deus, tem de misericórdia da minha família, tem de misericórdia da minha casa, tem de misericórdia, Senhor, de mim, da minha alma. Livra minha alma do fogo do inferno, livra minha alma, Senhor, da ira vindoura, porque vai vir, Senhor, vai vir, meus irmãos. Ah, meus irmãos, ai daquele grande e terrível dia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí ele diz aqui, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Senhor Jesus, a palavra de Deus está falando de Jesus, que é o noivo, e a noiva que é a igreja. A igreja somos nós, irmãos, não é as quatro paredes, não é o porcelanato, não os acrílicos dos altares, que estão nos altares. Não, irmãos, Deus quer habitar em mim e em você, meus irmãos. Por isso que o Senhor Jesus, naquele dia, lá no livro de Mateus, ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus não disse, não, eu vou estar no altar de aquele. Não, Jesus não preocupa com essas coisas dessa terra, não, meus irmãos. Jesus não preocupa com a nossa carne, não. Jesus veio foi para salvar a nossa alma. Jesus tem misericórdia de nós. Não fica clamando fogo. Viu como João Batista lá disse, eis que eu batizo com água, mas virá um que vai batizar com Espírito e com fogo, com água e com fogo. Esse fogo é justiça de Deus, meus irmãos. Cuidado com o que você pede. Manda fogo, Senhor. Agora você vai mandar fogo. Senhor, queima, Senhor Satanás. Queima, Senhor, toda palavra contrária contra a minha vida, contra a minha família. Falta sabedoria nas suas palavras. Peça a Deus. O Senhor diz que dá a todo aquele que vier a Ele. Ele jamais lançará fora. Aquele que não tem, peça. Não ora clamando por Maria, por Pedro, por João. Eles estão aguardando este dia também, irmãos. Eles estão dormindo no Senhor. Meus irmãos, falta palavra. E muitos têm a palavra, mas não querem. Deixa a Bíblia lá empoeirada. Abre a Bíblia no Salmo 23. Abre a Bíblia. O povo já está tendo uma idolatria tão grande com o Salmo 91. Meu Deus do céu, a palavra de Deus, toda ela é poder de Deus, irmãos. Seja para libertar, seja para o juízo de Deus, ela é poder de Deus. Meu Deus do céu. Como as pessoas estão enganadas. E como as pessoas são fáceis de ser conduzidas ao engano. Meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Outro nome, irmão, que você pode clamar. Tem palavra contrária? Apareceu alguma coisa? Está uma dor? O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Aí você repreendeu no nome que tem poder para fazer muito mais do que você pensa, imagina. É o poder de Deus está no nome de Jesus. Por isso que Jesus, irmãos, ensinou tudo quanto pedides ao Pai, pedi em meu nome. Tudo que queira que o Pai vos faça, pedi-o em meu nome. Em nome de Jesus. Não é em nome de Pedro, de Tiago, de João. De tantos aí que criaram. Irmãos, eles não podem fazer nada por você. Nada.
Só quem pode libertar a sua família. Você, mãezinha que está com seu filho aí no mundo das drogas. Você, esposa, marido, que tem pessoas que estão no mundo do vício, das drogas, do cigarro, está no mundo da prostituição, no mundo do adultério. Irmãos, só quem pode libertar é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que entregou a vida em resgate da minha e da sua alma. Não foi Maria que foi crucificada, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não, foi Jesus. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado, porque esses também, eles entregaram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi, irmãos. Porque ele disse que ele não era digno de morrer como seu Senhor morreu. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe, João Batista? Teve a sua cabeça decapitada. Será que os cristãos hoje estão dispostos a isso? Será que eles estão preparados para morrer por amor de Cristo? É tanta coisa, irmãos. Desculpa aí, viu? É assim mesmo. Deus seja louvado por tudo. Então, meus irmãos, vamos orar. Que Deus tenha de misericórdia da minha e da sua alma, das nossas almas. Peço aos irmãos, compartilha os vídeos também. Nós temos o vídeo lá no YouTube. Tá bom, meus irmãos? E até a próxima, se Deus quiser. Vamos fazer a oração. Você aí, de onde você está aí agora? Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Vamos orar agora em nome de Jesus, vamos unir a nossa fé. Porque a palavra do Senhor diz que o cordão de duas dobras é difícil de ser quebrado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos, Senhor, nesta tarde diante da gloriosa presença do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu apresento, Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor, que estão compartilhando, que estão nos seguindo, está orando comigo agora, Pai. Senhor, visita o lar dela, visita a sua família, visita o seu casamento, visita os seus filhos, visita cada membro da sua parentela. Pai, visita aquele que se encontra oprimido, depressivo. Senhor, envia o anjo ali, Senhor, com a espada de fogo desembainhada, flamejando. Pai, vai queimando todo o mal, que toda palavra de maldição que for lançada contra este lar, contra esta família, que o Senhor o repreenda agora, Pai. Em nome de Jesus, mal, nós te ordenamos agora, pega a tua bagagem, pega tudo que é teu, em nome de Jesus. Toda língua maligna queima, Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Mal, pega tudo que é teu aí agora, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu e bate em retirada. Isto não é um pedido, isto é uma ordem. Em nome de Jesus, Filho do Deus vivo, aquele que morreu por nós, aquele que teve o seu sangue derramado por cada um de nós. Não é em meu nome, não é em nome de José, não é em nome de Maria, não é em nome de Paulo, não, é em nome daquele que vive e reina eternamente, que vive e um dia virá sobre as nuvens buscar os seus que estão espalhados por esses quatro cantos desta terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, visita, meu Deus, os enfermos, aqueles que se encontram enfermos nos seus lares, os hospitalizados. Senhor, visita os presidiários. Pai, toma cada vida nas tuas mãos. Senhor, visita aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor, conforta os seus corações. Só o Senhor, meu Deus, pode preencher este vazio, Senhor Deus de Israel. Ó, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, sol da justiça, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, paz da eternidade. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado eternamente, para todo sempre.
Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, desça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e todos os seus. Em nome de Jesus, a nossa bênção maior, irmão, o nosso presente maior é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque um dia o Senhor Jesus enviou os seus discípulos de 2 a 2 para pregoar o ano aceitável dele. E ali o povo, aqueles discípulos voltaram alegres e felizes. E o Senhor disse: quem diz o povo? Eu sei quem eu sou. Eles disse: um te diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista. E eles se alegravam porque até os demônios os submetia. E Jesus disse assim: não vos alegreis porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Ainda que o homem não é fiel com ele, permanece fiel. Meus irmãos, eu peço aos irmãos, compartilha, irmãos. E peço aos irmãos, se vocês quiserem que nós oramos por vocês, escreve os seus pedidos de oração. Tem um canal lá do YouTube, escreve os seus pedidos de oração. O endereço é i.m.a.r, Igreja da Restauração. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e todos os seus. Ficam todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Até a próxima, se Deus quiser. Ficam todos na graça e na paz.